O romance está no ar e dessa vez ele vem em forma de crochê. Conheçam agora os nossos cupidos, Theo e Lume. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Carla e esse é o Crochetando com a Cub. É no rostinho do Theo que tudo se conecta e você vai criar cada detalhe. Para a gente começar a cabeça do nosso cupido, a gente vai começar fazendo um anel mágico aqui na linha chantilly, né, da cor que é o mesmo cor que eu estou usando no corpo. E com a mesma agulha também, 2,5. Então, vou fazer um anel mágico. E dentro desse anel mágico eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fechar bem esse anel mágico. Vou pegar meu marcador de pontos e vou fazer a carreira número 2. Aonde eu vou começar? Na carreira número 2, eu vou fazer 6 aumentos, ou seja, para cada ponto de base que eu tenho aqui, eu faço 2 pontos baixos. Pego o fiozinho aqui do anel mágico que eu fechei e já embuto ele aqui conforme eu for trabalhando nessa segunda carreira. Faço um aumento no primeiro ponto, no segundo também um aumento, no terceiro também um aumento, no quarto outro aumento, no quinto. E aí eu gosto sempre de, antes de acabar, eu já corto esse fiozinho do anel mágico para ele já acabar embutido aqui nessa carreira. Deixei grande aqui. E aqui eu finalizo os meus aumentos. Então eu acabei a carreira número 2 com 12 pontos baixos. Agora a gente vai começar a carreira número 3, onde vou fazer um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Faço um ponto baixo, um aumento e repito esse padrão até acabar a carreira. O último ponto baixo e o último aumento. Eu termino aqui a carreira número 3 com 18 pontos baixos. Agora aqui na carreira número 4, eu vou fazer uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento, só que eu quero alternar a posição dos aumentos. Então, vou começar ela com um ponto baixo, faço um aumento, e agora sim, 2 pontos baixos e um aumento, até faltar lá um ponto. Dois, um aumento, e aí sobra um ponto onde eu vou fazer um ponto baixo. E eu termino essa carreira número 4 com 24 pontos baixos. Agora aqui na carreira número 5, eu vou fazer uma sequência de 3 pontos baixos e um aumento também por 6 vezes. 1, 2, 3, faço um aumento e repito esse padrão até acabar a carreira. Dois,
3 e no último aqui, um aumento. Então, eu termino essa carreira número 5 com 30 pontos baixos. E agora, eu vou fazer a carreira número 6, onde ela tem um padrão de 4 pontos baixos e um aumento. Só que, mais uma vez, eu quero modificar aonde ficam os aumentos. Então, eu começo dividindo 4, né? Fica 1, 2, faço um aumento. E agora sim, eu faço 4 pontos baixos e um aumento por mais 5 vezes, até sobrar 2 pontos aqui no final. Então, 1, 2, 3, 4 e faço o aumento e repito esse padrão até ficar 2 pontinhos lá no final. E aqui nos últimos 2 pontos baixos. E aí eu termino essa carreira número 6 com 36 pontos baixos. Vamos trabalhar na carreira número 7 agora, onde eu faço 5 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5 e faço o aumento. E repito esse padrão até acabar a carreira. Dois, 3, 4, 5 e o último aumento aqui no final. E aí eu termino essa carreira número 7 com 42 pontos baixos. Agora nós vamos fazer a carreira número 8, que é a nossa última carreira de aumentos, que também tem um padrão de 6 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Só que o primeiro ponto também vou deslocar o aumento. Gente, por que que a gente faz esse deslocamento de aumento nas carreiras pares? Para a gente ter esse amigurumi mais arredondado, ó. Quando a gente coloca o aumento sempre no mesmo lugar, ele vai criando aquelas pontinhas, né? Quando a gente tira o padrão, que a gente passa o aumento, deixa o aumento cada hora num lugar diferente, a tendência do nosso amigurumi é ficar mais redondinha. E aí, como eu quero uma cabeça bem redondinha, é por isso que eu estou deslocando esses aumentos. Então, a gente vai começar com 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Faço o aumento. E agora sim, 6 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. 2, 3, 4, 5, 6. Faço o aumento e repito até sobrarem 3 pontos aqui. Cinco, 6, faço o aumento e nos 3 últimos pontos eu faço os 3 pontos baixos. Então eu termino essa carreira número 8 com 48 pontos baixos. E agora nós vamos fazer das carreiras 9 até a carreira 20 com 48 pontos baixos, ponto sobre ponto. Eu vou fazer aqui no meu e volto para a gente continuar. Se essa aula está te ajudando, aproveita para me seguir e compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que ama crochê. Assim, eu consigo trazer cada vez mais projetos lindos para vocês. Eu terminei aqui a carreira número 20 com 48 pontos baixos. E antes da gente continuar agora fechando a cabeça, a gente vai posicionar os olhos. Para posicionar os olhos aqui, eles vão ficar
entre as carreiras 14 e 15. Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entre a 14 e a 15, eu vou colocar aqui um alfinete. Agora, eu vou colocar, pegar outro alfinete e vou contar, depois do alfinete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E vou colocar o outro alfinete, tá? Tô usando aqui um par de olhos com trava de 12 milímetros. Então, esses olhos aqui tem 12 milímetros com trava. Eu tiro o alfinete e coloco o olho no lugar. Dessa maneira. Venho aqui na outra posição, tiro o alfinete e coloco o olhinho no lugar. Vou vir aqui pela parte de trás e já vou colocar as travas. Prontinho. Olho posicionado, travas colocadas, a gente vai continuar agora fazendo as diminuições da nossa cabeça. Assim como a gente fez nos aumentos, as carreiras pares a gente dividiu para que os aumentos não ficassem no mesmo lugar, a gente vai fazer a mesma coisa com as diminuições. Então, a primeira carreira, aqui na carreira 21, que eu tenho que fazer 6 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, eu também vou dividir. Então, vou fazer 3 pontos baixos, 2, 3. Vou fazer a diminuição, lembra de fazer a diminuição invisível, onde eu pego só a alcinha da frente dos 2 próximos pontos e finalizo o meu ponto baixo, assim não fica buraquinho. E agora eu continuo fazendo 6 pontos baixos e uma diminuição até sobrarem 3 pontos desse lado, né? Que aí fica 3 daqui, com 3 daqui ficam os 6, tá? Então, 6 pontos baixos e uma diminuição. Cinco, 6, faço a diminuição e nos 3 últimos pontos, 3 pontos baixos. Então, eu vou terminar essa carreira número 21 com 42 pontos baixos. Continuo diminuindo. Carreira número 22, 5 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, uma diminuição e repito até o final da carreira. Cinco e a última diminuição. Então, eu termino essa carreira 22 com 36 pontos baixos. Agora, eu vou fazer a carreira número 23, que é uma carreira de diminuição par também. 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu divido o primeiro, 2 pontos baixos, uma diminuição e repito. Agora, com 4 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes. 1, 2, 3, 4. Faço a diminuição e repito esse padrão até sobrarem os 2 pontos desse lado. Quatro, a última diminuição, e nos 2 pontos que restam,
2 pontos baixos. Terminei aqui a carreira 23 com 30 pontos baixos. Agora eu vou fazer a carreira 24. Uma sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. 1, 2, 3. Faço a minha diminuição e vou repetindo esse padrão até acabar a carreira. Dois, 3 e o último, a última diminuição aqui no cantinho. Então, eu termino essa carreira 24 com 24 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a carreira 25. E na carreira 25, eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. E aqui eu não vou dividir, vou fazer normal, porque já tá aqui bem no finzinho. Então, eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda essa carreira. Dois pontos baixos e o último aqui, uma diminuição. Então, eu termino essa carreira 25 com 18 pontos baixos. E agora, eu vou fazer a carreira número 26 também com 18 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, vou começar aqui. Dezesseis, 17 e 18. Então, eu termino aqui a carreira 26 com 18 pontos baixos. E agora chegou a hora da gente começar a encher a nossa cabeça. Para a gente encher a cabeça, eu tenho que falar para vocês de duas coisas. Primeiro é encher com calma e com pouco enchimento de cada vez. Por quê? Se eu pego aqui, ó, um bolão desses de enchimento e coloco na cabeça, tem lugar que vai ficar com o enchimento certo, tem lugar que não vai ficar. E aí a cabeça fica cheia de grumos, né? Então a gente trabalhou tanto para ficar redondinha, bonitinha, vai acabar que não fica, porque vai ficar cheia de grumo, tá? Então é pouco enchimento de cada vez, vai colocando, tem várias opções de você ir ajeitando e compactando o enchimento lá. Pode ser com o fundo da sua agulha de crochê, que você vai compactando. Pode ser com esses palitinhos de comida japonesa, que você vai compactando. Pode ser com pinça, eu gosto muito de usar a pinça, que eu vou compactando. Porque o amigurumi, gente, a gente é muito da receita e é muito também do formato que a gente vai dando, né? Da compactação que a gente vai dando. Então é importante você fazer com carinho, a parte do enchimento é uma parte muito importante, porque a peça tem que ficar firme e ao mesmo tempo não pode abrir, né, para você ver o enchimento lá dentro, e para você modelar, para ficar o corpo modelado, tá? Então eu vou enchendo aqui no meu. Vamos lembrar que essa cabeça é uma cabeça articulada, ou seja, a gente vai crescer aqui essa parte da articulação e vai colocar para dentro, né? Que nem eu tenho uma aqui de modelo, olha, só para mostrar para vocês aqui, ó, né? A gente vai jogar para dentro para poder encaixar no corpo. Então, é importante que essa parte que a gente coloque para dentro aqui não esteja lotado de enchimento, tá? Então, quando a gente vai encher bem as laterais, vai encher bem aqui assim, todo esse ladinho aqui, onde eu tô com o dedo, ó, eu tô com o meu dedo aqui. E lembrando que o meio mesmo a gente tem que deixar um pouco mais frouxo, senão depois a gente não consegue inverter, tá? Aquela parte da articulação. Então, eu vou fazer aqui no meu, eu vou encher, e depois eu vou fazer das carreiras 27 até a carreira 32 com 18 pontos baixos também, tá? Vou seguir aqui essa parte da articulação.
Então, quando eu chegar aqui na carreira 32, aí eu volto para a gente finalizar e eu mostrar como que a gente vai colocar lá para dentro. Terminei aqui a carreira número 32 com 18 pontos baixos e eu enchi bem a minha cabeça, ó. Tá bem firme, é importante que você encha bem, ó, esta região aqui, tá? Fica bem durinha. E aqui dentro, ó, é possível que você coloque o seu dedo lá no enchimento, tá vendo? Quando eu deixo um buraquinho lá no meio, ó. Porque agora, a hora que a gente acabar aqui e inverter o crochê, ele tem que entrar ali, tá bom? Então, a gente vai trabalhar agora na carreira número 33. E nessa carreira número 33, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes. Então, eu faço um ponto baixo, faço uma diminuição por toda a carreira. Um ponto baixo e uma diminuição. Aqui eu vou cortar o meu fio e vou deixar um pedaço grande para me auxiliar depois a fazer essa parte de inverter aqui o meu crochê, tá? Vou colocar aqui meu fio na minha agulha de tapeceiro e aqui eu vou fechar com anel mágico invertido. A gente já aprendeu como fazer o anel mágico invertido, que a gente pega aqui só as alcinhas de fora dos 12 pontos. 2. E 12. E vou fechar esse meu anel mágico aqui, ó. Fechei bem meu anel mágico, pego um pontinho aqui do lado e dou nozinho, assim eu garanto que ele não abre mais. E agora eu vou inverter essa parte do crochê lá para dentro. A gente pode tentar fazer com o dedo, tentar fazer aqui com a agulha de crochê mesmo, ó. Você vai colocando lá para dentro, tá? E essa parte também é uma parte de bastante calma, vai fazendo devagar que vai dar certo, tá? É só ter paciência que dá certo. Vai devagar, vai jogando lá para dentro. Vou pegar o fundo da minha agulha aqui, da minha pinça, ó. Eu vou pegar a minha agulha aqui, e aqui eu vou pegar minha agulha de boneca, porque aí fica mais fácil de passar esse fio lá para dentro. E vou tentar sair com ela aqui, ó. No anel mágico aqui em cima. Aqui eu puxo mais um pouco. Ó, ficou bem certinho. Aqui é só dar um pontinho num pontinho qualquer. E já finalizar esse fio. Agora, a gente vai colocar as orelhinhas. E a gente vai fazer a orelhinha na própria cabeça, tá? Como que a gente vai fazer isso? Primeiro eu vou fazer a marcação. E a orelha, ela vai começar uma carreira embaixo dos olhos, tá? Então aqui, ó, uma carreira embaixo dos olhos, eu vou contar aqui no primeiro pontinho, ó, nesse pontinho aqui vai ser o primeiro ponto. Vou contar um, que eu já coloquei o alfinete, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui do lado. Vou fazer a mesma coisa aqui pro outro lado. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz a marcação de onde vai começar a minha orelha. Agora, eu vou vir aqui com a minha agulha 2,5 também, com meu fio, mesmo que eu tô usando na cabeça. E eu vou colocar a minha agulha aqui, ó, entrando aonde tá o alfinete e saindo um pontinho depois, tá? E aqui eu vou prender o meu fio
e vou fazer nesse mesmo ponto um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer pontos meio altos. Então, eu vou dar uma laçada na agulha, vou entrar aqui, ó, no ponto que eu saí, vou colocar a agulha lá no próximo ponto e vou fazer um ponto meio alto. Fico com 3 laçadas, tiro as 3 laçadas de uma vez. E vou repetir isso daqui mais 3 vezes no mesmo lugar. Então, eu fiz 1, 2, 3, eu tinha 1, né, tinha que repetir mais 3, então são 4 pontos no mesmo lugar. E 4. Venho com a minha agulha no mesmo ponto do que eu saí, saio no ponto da frente e faço um ponto baixo. Dessa maneira. Aqui eu já posso cortar esse fio, puxar, colocar ele na agulha de tapeceiro, colocar aqui no mesmo ponto que eu saí da última vez e trazer aqui para trás, para arrematar. Dessa maneira. Agora, você arremata esses fios e faz a mesma coisa aqui do lado, deste outro lado. Então, como que a gente faz esse outro lado para ficar igual? A gente começa de cima para baixo. Então, é 1, 2, no terceiro você põe um alfinete. E aí você começa de cima para baixo, para ele ficar igual a esse daqui, tá? O outro detalhe que a gente vai fazer aqui agora é colocar o nariz, tá? Tô pegando aqui um pedaço de fio, cor da pele também. Vou colocar aqui na minha agulha de tapeceiro. Aqui eu vou vir, olha, pegar um alfinete. Na carreira de baixo dos olhos, 1, 2, no terceiro eu vou colocar um alfinete. Na carreira de baixo, 1, 2, no terceiro eu vou colocar um alfinete. Agora eu vou vir com a minha agulha, ponho num pontinho qualquer aqui do lado e saio lá no meu primeiro alfinete. Puxo meu fio. Vou entrar agora no segundo alfinete e sair lá no primeiro, onde eu fiz uma voltinha. Eu quero fazer 3 voltinhas, então essa é a primeira. Essa a segunda. E quando eu for fazer a terceira, eu já saio ali onde eu coloquei o fio, porque aí eu posso arrematar e já finalizar. Prontinho, a base da cabeça tá pronta. E agora a gente vai trabalhar no cabelinho dele. Deixa aqui nos comentários se você já faz amigurumi e o que mais você gostaria de ver no canal. E lembra, curte esse vídeo, se inscreve e ativa o sininho. Assim você não perde nenhuma das nossas próximas aulas. Até mais!